nosso Deus. Eu gostaria de falar que você prestasse bastante atenção, quem aqui estivesse, também quem estiver assistindo em casa, ou até mesmo quem muitas das vezes sai e vai lá com criança pequena, né? Vai assistir lá na sala das crianças. Quem não puder assistir agora, assiste depois. Que esse tema, irmãos, é muito importante. Eu digo para você que talvez seja um tema mais importante depois da salvação. Depois de você aceitar Jesus como Salvador, eu acho que é o mais importante. É muito importante. E nós iremos abordar assim de forma clara, bem específica, passando bastante textos bíblicos, tá? E nós vamos fazer basicamente 2 ministrações, hoje, esse domingo, e o próximo, no dia 20, né? No dia 27, uma irmã vai ministrar para a gente, vai ser bênção, mas esteja se preparando. E o Senhor veio falar com o meu coração esses dias, sabe? Nada muito sobrenatural, mas foi de madrugada, e sobre o temor do Senhor, né? Sobre o temor do Senhor, Deus está colocando isso no meu coração, esse tema. Eu, na verdade, iria ministrar outras coisas, mas o Senhor colocou para ministrar, falar sobre o temor do Senhor. E tem um pastor que ele ministra, americano, que ele fala, tem uma série do temor do Senhor, é John Bevere. Eu até coloquei alguns textos no GCL, a definição de temor do Senhor, que você pode até acessar e os líderes aí passar no GC, que é o que eu vou ler depois, será falado, amém? Então preste atenção, sabe? Caso você vá no banheiro, está livre, beber água e tal, mas fique atento em nome de Jesus, para que o Senhor fale no seu coração, amém? Então Salmos 111, 10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, amém? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É logo o início, né, do Salmo 111, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E é isso mesmo, é o princípio de tudo. Não adianta a pessoa... Só tem sabedoria quem teme o Senhor. Nós iremos tentar esclarecer o que é esse temor do Senhor. Amém? Amém. O temor do Senhor, ele não é ter medo ou ficar assustado. Tá? Então, isso não é temor ao Senhor. Muitos já pensam, olha, eu tenho medo de Deus. Não, não. O temor do Senhor não é isso. Ter medo é uma coisa, temer é outra. Temer não é ter medo, embora pareça a mesma coisa. Então não é ter medo, não é ficar assustado. Só para te ajudar, por exemplo, quando Adão e Eva pecaram, eles não temeram ao Senhor. Se eles tivessem temido ao Senhor, eles não pecaram, não pecavam, não pecaram, né, na época passada. Mas quando o Senhor desceu no jardim, eles fugiram, eles tiveram medo do Senhor, vergonha, eles fugiram. Então aí dá para ver justamente a diferença. Temer ao Senhor, né? Não é ter medo nem ficar assustado. O temor do Senhor também, ele é proporcional ao nosso entendimento da sua grandeza, do Senhor. À medida que você vai conhecendo o Senhor no passar do tempo, da sua vida, uma experiência forte que você tem, você começa a temer ao Senhor. Então, ele é proporcional ao conhecimento que nós temos do Senhor.
Quanto mais próximos do Senhor nós estamos, mais Ele exige santidade, mais nós o tememos. Amém? O temor do Senhor, eu vou definir, algumas definições desse temor do Senhor para nos ajudar. É um profundo e permanente respeito e reverência. Reverência, no caso, é um respeito pelas coisas sagradas. É um profundo e permanente respeito e reverência por Deus e todas as coisas que Ele declara santas. Então, tudo aquilo que o Senhor Deus declara santo, nós temos um respeito. Nós temos reverência. Nós não tratamos como comum. Para te ajudar, a nossa reunião aqui, como eu falei, nós poderíamos fazer uma reunião no campo, ao sol aberto. Aquele momento é um momento sagrado. Agora é um momento sagrado que nós marcamos, nós estamos dispostos ali, até pela internet, prontos ali, e o Senhor sempre derrama bênçãos sem medida. É que eu estava conversando até com a Elma durante a semana. A oração individual é muito importante, mas a oração da igreja unida, ao mesmo tempo, naquele momento, é sobrenatural. É diferente. É diferente. Tamanha a importância da igreja do Senhor se reunir. Então, quando nós nos reunimos, e não só a igreja no momento, domingo, 10 horas, na rua Coronel Augusto Monteiro, não, irmãos, também no GC. Também se você for dar um estudo bíblico para alguém. Então, tudo isso, o Senhor, é um momento santo, sagrado, separado ali para o Senhor. Amém? E outras coisas. Outras e outras coisas, Isso daí tá mesmo, até mesmo nos seus dízimos e ofertas. Algo que você separa, que o Senhor já declarou santo. E nós não controlamos de ninguém, nem nome, nem que a pessoa fique trazendo e a gente controlar os dízimos. Não, a pessoa que faz esse serviço, ela que tem que entender que o Senhor que está vendo, ela que administra, ajuda aí nas necessidades da própria família na área da saúde, no que precisar. Ela administra em nome de Jesus. Temos liberdade para isso. Amém? Com sabedoria, no temor do Senhor, mas isso é algo santo. E nós podemos ver, cada um faça uma análise. Quando a pessoa não santifica isso, não tem temor a Deus com relação a isso, ela está longe de Deus. Porque ela joga tudo num balaio só, é tudo meu, acabou. A pessoa até fala, não, meu dízimo é meu dinheiro. Então não é bem assim. É uma forma de entendimento. Amém? Então, a nossa vida, as nossas coisas, o nosso ser, o nosso futuro, os filhos, tudo é do Senhor. Amém? O temor do Senhor também é atribuir ao Deus Altíssimo o infinito e mais elevado lugar de honra na sua vida, nas nossas vidas. É atribuir a Deus o lugar de honra que Ele merece. Isso está relacionado com prioridades, colocar Deus acima de qualquer coisa. Sabe, e eu sou sincero em te dizer, nós sabemos que é uma caminhada para a pessoa entender isso. Entender e não só recorrer a Deus quando está em extrema dificuldade. Eu digo, eu que sou homem e sou falho, como todos que aqui estão, que estão assistindo. Eu fico chateado quando alguém procura a Deus numa dificuldade e ficou bom. Tchau, tchau, igreja. Tchau, tchau, irmão. Quando tiver outra necessidade, orem por mim. Não é isso aí. Eu conto com vocês, hein? Que agora não está dando tempo.
Imagine Deus. Imagine Deus. Então nós temos que atribuir a Ele o lugar de prioridade. Não precisar passar dificuldade nenhuma para colocar o Senhor em prioridade. Prioridade como? No tempo. No nosso dia a dia, lendo a palavra, na nossa vida, no nosso serviço, tudo. Não quer dizer que você vai largar tudo agora, eu vou trabalhar em tempo integral para o ministério. Não, pelo contrário. Você vai fazer tudo colocando o Senhor como prioridade, falando a verdade, sendo um excelente funcionário, fazendo tudo com excelência. É isso que o Senhor quer. Amém? É tremer profundamente, com reverência, diante do privilégio da sua presença e da sua maravilha da sua palavra. E da maravilha da sua palavra. Então, a presença do Senhor é maravilhosa. A palavra de Deus é maravilhosa. E não só a palavra de Deus escrita, a palavra de Deus revelada. Muitas das vezes, até uma criança pode dar uma palavra de Deus para você. Alguém, ou na ministração aqui, Deus falando, desvendando os seus corações. Eu não sei da sua vida. A igreja menor, muitas vezes ele fica sabendo e tal, né? Mas já teve casos de eu chegar para alguém e falar, a pessoa cair em choro. Eu nunca tinha visto a pessoa. Quantas vezes acontece? A palavra de Deus. Então, nós temos que reverenciar isso, tremer profundamente e receber a palavra para a nossa vida. Eu coloco também, irmãos, para aceitar a palavra de Deus. Muitos querem só a parte boa, entende? Só as bênçãos, que Deus é amor, Deus é o Deus da graça, Deus é o Deus que é fiel, Ele nos guarda, Ele leva para o céu, Deus é tudo isso, mas tem as obrigações para receber isso, tem os requisitos para receber isso. E a Bíblia diz isso. Então não podemos fechar os olhos para as orientações do Senhor e com os olhos abertos só para as bênçãos. É mais ou menos aquela criança que só quer a sobremesa. Vai lá e mexe no prato, né? Acabei, mãe. É sobremesa. Aí quer a sobremesa, né? Só quer a sobremesa. Só quer. Mas, irmãos, temos que entender e ver a Bíblia toda. É o mesmo Deus. Amém? Glória a Deus. É adorar somente a Deus, com louvor apaixonado e ações de graça contínua. Amém? Esse adorar somente a Deus, tirar o que não é de Deus. Ele colocou ali, é benção, hein? Benção aí. Então, adorar somente a Deus, eu tenho que tirar aquilo que não é de Deus, porque tudo aquilo que está entre eu e Deus é um ídolo. Muitos falam, adorar imagens, escultura, sim, é bíblico, para não se encurvar para ela. Maldição para quem faz, para quem traz para a sua casa, para quem mas também outras coisas, que são ídolos que a pessoa coloca na sua vida. Há muitos cristãos que se dizem que são idólatras. Está entre Deus e ela, os filhos, a família, o trabalho, ela, tudo. Deus é o último da fila. Então o temor de Deus, ele faz isso, que a gente adore somente a Deus, com louvor apaixonado, de coração, e ações de graça contínua. O que é ações de graça contínua? Agradecer a Deus o que eu tenho. Pai, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado pela vida, muito obrigado pelo recurso. Aí tem carro, agradece. É uma bicicletinha velha, muito obrigado por essa bicicleta. Eu tenho saúde para pedalar. Não é verdade? Muito obrigado porque eu estou andando. Agradecer a Deus o que temos. Amém?
Imaginou um filho, irmãos? A pessoa até é trabalhadora, ele se esforça para dar o melhor para o filho, e o filho sempre olha o que pode ter, o que pode arrancar do pai, e nunca viu o que o pai proporcionou. Aí o pai chegou, aprontou, deu um tênis, né, para ele, se esforçou. Aí pai, esse tênis não é de marca. Fulano de tal tem um tênis de marca assim, R$1.500, mas eu quero esse tênis, esse que é bom. Esse que o senhor comprou de R$200 não vale nada. Não, mas eu te dei o melhor aqui. Não, eu quero aquilo ali. E chora. Aí dá um celular, o celular que pode, muitas vezes até usado, né? Tal. Não, isso aí eu quero um iPhone, sei lá. Então é importante a gente ter o coração grato para com o Senhor. Amém? É honrar o que Ele honra, amar o que Ele ama, detestar o que Ele detesta, fazer do interesse dele o nosso interesse. Irmãos, isso é tremendo. É honrar o que Ele honra, amar o que Ele ama, detestar o que Ele detesta, que é o pecado, que é as coisas obscenas, que é a pornografia, que é a infidelidade, que é a ingratidão, que é a fomentação, a crítica, a fofoca, tudo aquilo que Deus... Fazer do interesse dele o nosso interesse. O que é isso? O que o Senhor mais se importa? O que o Senhor mais quer? Ele quer atingir vidas. Ele quer abençoar uma outra pessoa. E quando você faz isso, você desperta o coração de Deus. Eu fico muito feliz aqui que tem 2 irmãs que eu passei, eu acho que foi na sexta-feira. Uma eu falei, deu o folhetim, ela já veio aqui uma vez, né? Esqueci o nome da irmã. Ela falou, não, eu vou domingo. Eu falei, amém. Poxa, que bênção, não precisa nem convidar, que ela já se convidou. Eu falei, glória a Deus por isso. E uma outra também que falei, veio uma bênção. Isso, irmão, está no coração de Deus. Se você não se preocupar com isso, não entender que isso é prioridade para Deus, você não teme a Deus. Você não sabe e não conhece a Deus. Amém? É o que? Fazer do seu interesse o nosso interesse. Glória a Deus. Eu coloco também para você a detestar o que Ele detesta, que são pecados, são situações, são coisas. Então, há coisas que muitas das vezes também não é pecado, que você, aos seus olhos assim, você não vê como um pecado. Em outras palavras, que é coisa das trevas, e você bate o olho, muitas vezes você não vê, você acha que é normal. Talvez pode ser uma música profana do mundo, talvez pode ser um filme, talvez pode ser uma atitude, uma palavra que você fala, que você acha que não tem nada a ver. Então é importante você analisar e ver se aquilo vai te edificar ou não. Se aquilo que você está trazendo para a sua casa vai ser bênção para a sua casa, para a sua família ou não. Cuidado que você deixa entrar na sua casa. Cuidado. Cuidado. Porque os seus filhos, eles vão replicar isso. Não tenho filho. A sua família será contaminada se você não filtrar aquilo que o Senhor não gosta. Quando eu era criança, né, falavam assim, olha, se você quer saber se uma coisa é de Deus ou não, se agrada a Deus ou não, é só imaginar Jesus. Se Jesus estaria ali fazendo aquilo que você está fazendo. Por exemplo, um filme, ele é legal e tal, imagine Jesus do seu lado. Tá bacaninha aquele filme? Ele vai ficar assistindo e feliz da vida? Se ficar, pode continuar com esse filme. É assim que eu fui ensinado de criança. Várias vezes quando você não queria, né,
queria fazer o erro, falando: Jesus, fica de lado aqui, ó, mais longe, e você faz as coisas erradas. É fácil. Mas é importante também, se você tem dúvida se algo é de Deus ou não, é importante você analisar a fonte. Por exemplo, o fruto, a água. Você olha para a água, poxa, a água tá limpa, parece limpa, mas será que ela é boa para beber? Olhando aos olhos nus, tá excelente, olha. Quem vai dizer que a água é boa? Quando vai lá na fonte, faz uma análise dessa água na fonte, aí diz: é uma água boa. Como a gente vai ver se um fruto é bom? Vai lá na árvore e vê a árvore. Uma mangueira vai dar manga. Entende? Se uma jaqueira está falando que está dando manga, tem mentira no caminho. Tem coisa para te pegar. É isso que você tem que ver. Há coisas que aparecem no mundo que dizem que é muito bom, que não tem nada a ver, que é até cultura, é um passatempo, é uma coisa boa. Olha quem fez. Muitas das vezes é um obsceno. Aqueles que não amam o Senhor, contra as doutrinas do nosso Deus, promíscuo. Muitos que adoram as forças das trevas, as trevas, e fala que é bonitinho, que é bom para você. Não é. Por que eu sei que não é? Quem está mandando? Entende? É importante você ver a origem, quem fez. A música, muitas das vezes uma música até boa, clássica. Poxa, bacana, som. Tudo bem. Quem fez a música? Muitas das vezes até inspirado por entidades malignas. Se fosse um negócio estridente, ninguém ia ouvir. Um disco arranhado, quem ia ouvir? Ou com as forças lá do mal, uau! Não vai ouvir, mano. Tem que ser um negócio tranquilo. Aí você vê quem fez. Muitas das vezes até a base de drogas. Inspirados. E fazendo. Veja, os filmes. E outras coisas mais. Muitas das vezes que você tem dúvida. Há outros que você bate o olho e você nem tem dúvida. É a água. Se você pega uma água e ela está suja, você vai tomar água suja? Só se você estiver nas trevas. Isso aconteceu com uma irmã. Estava apagada, né, tudo, aí vai tomar uma água, a água está suja. Mas não viu, porque não tinha luz. Se não tiver luz, você vai tomar água suja, meu filho. Você não vai conseguir ver. Precisa da luz de Deus. Primeiro você vai olhar assim, essa água está suja, não, essa água parece estar limpa, mas vou tomar, vamos analisar. Quem está mandando essa água? Qual é a fonte dessa água? Ah, é assim, assim, assim. Adora Baal, adora a Lúcifer. Então não quero. Mas a água é boa. Que isso? A água é boa, vai te fazer bem. Você precisa tomar água. Eu tomo a água do Senhor. Mas você vai ficar com sede? Dessa água eu fico com sede. Opa, por que isso? Porque tem que ser do Senhor. Amém? Irmãos, eu não estou falando... Você está entendendo? Espiritualmente feito. Assim que você vê. E o fruto também. Amém? Abre a sua Bíblia em Tiago 3. Hebreus, Tiago.
A gente vai ter uns momentos de Bíblia aí, hein? Você abre ou então acompanha aí. Tiago 3, 10, 11. E de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de uma mesma manancial água doce e água amarga? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou videira, figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Amém? Sobre a árvore, Lucas 6, 43, 46. Lucas 6, 43 a 46. Amém? Porque não há boa árvore que dê maus frutos, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vendimam uvas dos abrolhos. O homem bom do seu bom tesouro, o homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do seu mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Ou por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis os que eu vos mando? Olha, isso aqui é bem claro. Não tem como. Se vem de tal pessoa, de tal boa coisa que não é, pula fora. Pula fora. Nós somos filhos de Deus e tem os filhos do inimigo. Temos que ter cuidado com relação a isso. E nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, né? E também diz, né? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Ou seja, nós temos que reconhecer que o Senhor é o nosso Senhor pelas nossas práticas, e não somente de falar, Senhor, Senhor. Tremendo, né? Também Mateus 7, 16 a 23. Se você, já estamos próximos aqui, vamos ler também. Mateus 7, 16 a 23. Amém? Por seus frutos o conhecereis. Porventura, colhem-se uva dos espinheiros e figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não podeis a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos, corta e lança fora. Não deu bom fruto, Deus manda fora. Portanto, pois pelos frutos o conhecereis. Amém? 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Essa iniquidade é aquele pecado consciente, e a pessoa peca de forma consciente. Não, depois eu peço perdão, Deus me perdoa e vamos lá. Deus me conhece, afinal de contas Deus é amor, Ele é de graça, Deus é de graça, é uma graça, né? É uma gracinha. É lindo isso aí. Não, irmãos, nós temos que buscar o Senhor com seriedade, com amor, com coração, focando mesmo o Senhor acima de qualquer coisa. Mas eu gosto muito disso daqui. Pelos frutos os conhecereis. Quem é? Você quer saber quem é quem? Veja os seus frutos. Veja os seus frutos. Como? Como ele é com a sua esposa? Você vai casar, você que é jovem? Vai ver alguém? Não é aquele que fala que te ama. Ah, eu te amo e tal. Carrão bonito, cheiroso. Não é isso que você tem que olhar, não. Você tem que ver como ele trata a mãe.
como ele trata o seu pai, a sua família, se ele respeita. Se ele vem falar para você, minha mãe é isso, aquilo, outro e tal, pula fora, que isso não é de Deus, não. Por pior que seja, segura. Eu levava surras tremendas da minha mãe. Era uma vez, na segunda, não era palmadinha, não. Era, sabe aqueles fios? Esses fios aqui, ó. Fio de passar roupa, era desse jeito. Não era chineladinha. A surra era de fio. E ela foi uma bênção na minha vida. Levou todos para a igreja do Senhor. Se ela não fosse rígida, talvez, com certeza, não estaria aqui. Nem meus filhos, nem meus irmãos. E nós temos que honrar os nossos pais. Pelos frutos os conhecereis. Como é que você é no seu serviço, no seu dia a dia. Isso tudo a gente consegue ver a origem. Irmãos, eu estou gastando muito tempo nisso, sabe? Porque há muitos crentes que estão caindo no frutinho do inimigo. Joga isso fora, o que te atrapalha, uma pura relação com Deus. Amém? Então, eu falei tanto aqui, vou repetir, olha. É honrar o que ele honra, amar o que ele ama, detestar o que ele detesta, fazer do interesse dele o nosso interesse. Irmãos, o Senhor ama a verdade. Por quê? Porque Ele olha para a gente, Ele vê exatamente a verdade, o que está no íntimo do nosso coração. Não o que você está mostrando na sua cara. Muitas vezes você mostra uma cara de santo ou santa, mas está cheio de coisa para acertar e não se acerta com Deus. Ele olha para você, Ele não vê você, Ele vê os seus pecados que você não confessou. Mas se você confessar e tiver um posicionamento, Ele não vai ver mais pecados, porque Ele diz que não me lembrarei. Mas aqueles que não foram confessados de coração e você não se posicionou, não é que Ele está se lembrando, está na sua testa. Tum, 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 tum. Não é que Ele está se lembrando, é que Ele está vendo o pecado. E aí? Você confessa de coração e tal, Ele não lembra mais, não tem como. Aí não tem como as trevas falarem, olha, Senhor, fulano de tal, fez isso, fez aquilo outro. Para mim está limpinho, não estou vendo nada. É a luz de Deus. A verdade tem que estar na nossa vida. E quando eu falo verdade, não é só você falar a verdade. Falei a verdade do íntimo. É você saber, em nome de Jesus, que o Senhor está te vendo. E para de querer enganar Deus, irmãos. Quando você descobrir isso, olha, a gente acaba o culto aqui, vamos embora. Vamos reunir isso daqui a um mês. Não é semana que vem não, irmão. Pode fazer reunião a cada mês e tá bom. Não é o reunir em nome de Jesus que vai te fazer mais santo, embora seja muito importante. É você lidar com Deus que é santo, que te vê. Irmãos, eu estou com temor de Deus agora aqui. Um Deus que te conhece. Por isso que Ele é verdade. Não dá perante Ele para se esconder. Não tem aquele negocinho. Com Deus é sim ou não. Em nome de Jesus. Eu não estou bravo não, irmãos. Eu estou na bênção. Eu quero o melhor para você em nome de Jesus. É uma disposição interna
interior que produz medo, pavor e até terror diante do simples pensamento de ofender a Deus. Esta atitude torna impossível o indivíduo de pecar casualmente, completamente ou persistentemente. Nem o menor pecado é visto de uma forma casual. Irmão, isso aqui é lindo. Irmão, vou dizer para você, eu vi uma mensagem desse pastor John Bevere, e ele falou isso e tal. Eu falei, pera aí. Voltei, assisti 1, 2 vezes, 3 vezes, anotei, escrevi, analisei, vi, falei, isso é tremendo. É possível você não pecar se você tiver o temor de Deus. É possível. Não justifique o pecado na sua vida por outras e outras situações, por uma outra pessoa, ou até mesmo pela graça de Deus. Não, Deus é um Deus da graça, e tudo isso em nome de Jesus, eu creio. Eu fui salvo pela graça, pelo amor de Deus, amém. Ponto final. Mas essa graça me dá força para não pecar. Entende em nome de Jesus? Entende? Nós temos que ter o temor do Senhor e não aceitar o erro, não aceitar o pecado. E quando eu falo isso, nenhum ficar julgando o outro não, irmão, é cada um. Eu não saio com detector de pecado em cada um, irmão, é a pessoa e Deus, em nome de Jesus. Mas você tem que entender que você precisa ter o temor do Senhor e se ver. Irmãos, é tão lindo. Para Deus é maravilhoso quando Ele vê alguém que o teme. Como? Irmãos, eu vou te falar, pode ser a pessoa mais vil, pode ser um prostituto, né? Muitas vezes fala, pode ser um prostituto, um devasso, uma prostituta, um ladrão, um homicida. Mas quando essa pessoa, ao confessar, tem um encontro real com o Senhor, resolve temê-lo perfeitamente e não querer mais ligação com as trevas, olhar para frente e falar, Senhor, eu sei que o Senhor está me vendo, e da agora em diante é uma nova vida. Isso mobiliza os céus, irmão. Eu vejo Deus, até é uma figuração, se acertando no trono e fala, peraí, deixa eu ver aqui meu filho. Meu filho. Deus, Ele não está preocupado com o que você fez, Ele está preocupado com o seu posicionamento da agora em diante. Forte mesmo, impactante para com Ele, sincero e real. É isso que o Senhor quer e deseja. Em nome de Jesus. Isso agrada a Ele. Por isso, independente do seu erro, do seu pecado, sabe, tenha um posicionamento íntimo e sincero com Deus, que isso agrada e desperta o Senhor. Amém? Glória a Deus. Você viu os pensamentos? Se caso tiver algum pensamento que você sabe que desagrada a Deus, irmão, não alimenta esse pensamento, que para você praticar é um pulinho. Já pega o lança-chama espiritual e torra esse pensamento. E não aceita ele. Faz uma guerra na mente em nome de Jesus e vença. É no pensamento, na mente que você tem que vencer, porque Deus está vendo a sua reação. Muitos irmãos parece que estão doidos para pecar,
gosta, fica brincando. Entendeu? Brincando. Não, mas eu não pequei ainda, mas tá rodeando. Vença no seu pensamento, no seu íntimo. Vença isso. Você vai agradar a Deus. Vai andar em verdade. Amém? Glória ao nosso Deus. E eu coloco aqui, irmãos, até mesmo os irmãos que aqui ministram, que pregam, têm oportunidade. Nós temos que ter verdade perante o Senhor. Ao termos uma oportunidade de ministrar, temos que estarmos com a vida íntegra e certa perante o Senhor. Não podemos falar uma coisa e viver outra. Temos que estarmos alinhados naquilo que o Senhor deseja, para honra e glória do nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Isaías 11, 23, Isaías 11, 2 e 3. Amém? Isaías 11, vamos avançar aí. Amém? Então vou falar aqui que o temor do Senhor é uma manifestação do Espírito Santo e é o deleite de Jesus. Olha só, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria, de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito do conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos. Está vendo aí? Ou seja, você lembra Jesus? Isso é Jesus. Jesus vinha os fariseus falando, trazendo a mulher adúltera e tal. Jesus olhava para eles assim, ó, hipócritas, cheio de pecado aí, trazendo a mulher adúltera. Você que é adúltero. Ele pensando, né? Você que é pior do que ela. Você achando santo aí, né? Não, e agora e tal? Aquele que não tiver pecado, lança a primeira pedra. Jesus vê além. O Espírito de Deus vê além. É o Espírito do temor de Deus. Por isso que nós não temos que julgar a ninguém. O Senhor julga, mas o juízo de Deus é forte, hein? Se prepara, que Ele é forte. Amém? É uma bênção, né? Mas ele se deleitará no temor do Senhor. É o deleite, é o prazer do Senhor Deus, do Senhor Jesus. É o princípio da sabedoria, irmãos. Jesus era sempre ouvido pelo Pai, porque se deleitava no temor do Senhor. Hebreus 5, de 7 a 9. Amém? Eu vou achar e vou ler, tá? Não vou esperar você, ou você me espera. Você bênção. Amém? O qual nos dias da sua carne, oferecendo com grandes clamor e lágrima, orações, súplicas, ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Amém? Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eternidade, da eterna salvação, para todos os que lhe obedecem. Amém? Ele foi ouvido pelo seu temor, porque vivia no temor do Senhor. Amém? Glória ao nosso Deus. O temor do Senhor também, ele permanece para sempre, tá? Isso está em Salmo 19, 9.
permanece eternamente. Depois você pode lá ver e consultar. Salmo 19:9. Permanece eternamente. Então os anjos, nós como estivermos na eternidade, vamos ter o temor do Senhor. Amém? Não terá fim. Glória a Deus. O homem natural não pode temer a Deus perfeitamente. Não tem o temor do Senhor. Você entende isso? Uma pessoa que não conheceu o Senhor, nosso Deus, não teme a Deus. Não adianta que você não vai querer, aquela pessoa que querer fazer as coisas certas, querer andar no caminho correto, no caminho da verdade, não vai praticar isso, vai dar o golpe, vai muitas das vezes cometer uma traição de forma tranquila, sem se sentir, fala, eu sou homem mesmo e tal, vai dar os pulos, vai resolver. É normal, porque é filho, não é filho de Deus, é filho das trevas. Agora o filho de Deus não, esse tem que ter um outro procedimento, é um outro caminho. Amém? O homem natural não pode temer a Deus. O temor santo é proporcionado por Deus, o que capacita os homens a reverenciarem a autoridade de Deus, obedecerem os seus mandamentos e aborrecer e evitar toda forma de mal. Então, quando a gente se encontra com o Senhor, nós o tememos e o Senhor coloca no nosso coração esse temor santo, de não querer fazer aquilo que desagrada ao Senhor. Não é que alguém está com binóculos em você, vendo a sua vida, não, irmão. Mas você imagina que Deus está. Não é porque alguém falou para você fazer isso ou aquilo, não. Mas se você faz, anda de uma forma correta, não para mostrar aos outros, mas para agradar o nosso Deus. Amém? Para ser bênção. Jeremias 32:40. Jeremias 32:40 nos ajuda a entender isso. Olha só. E farei com eles um concerto eterno, que não se desviará deles, para lhes fazer bem. E eu porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Olha, o Senhor fazendo um concerto, uma aliança. É para os nossos dias. E aquele que aceita Cristo como seu Salvador tem o seu temor na lei do Senhor. É uma característica. E para o quê? Para não se apartar do Senhor. Esse temor nos leva à obediência. Amém? Você entende isso em nome de Jesus? Olha o 41. E alegar-me-ei por causa deles, fazendo-lhes bem, e os plantarei nesta terra, certamente, com todo o meu coração, com toda a minha alma. Então é só bênção, quando andamos no temor. Também Gênesis 22:12. Gênesis 22:12. Amém? Então disse: não estendais a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Isso é quando Abraão foi sacrificar, ordenado pelo Senhor, Isaque. Ele viu que Abraão temia. Então, o temor do Senhor. Provérbios 8:13. Provérbios 8:13. Amém? Isso. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa.
aborreço. Não precisa dizer mais nada, né, irmão? Esse é o temor do Senhor. É aborrecer. Por quê? Quando você teme ao Senhor, você não aceita aquilo. Amém? Não é que você vai debater com a pessoa e tal, não. Você aborrece. Só a sua presença já inibe aquilo. Quantas vezes, só de eu estar em certo local, alguns amigos não faziam coisa errada. Eles pediam até para sair. Não, tem que sair e tal. Para fazer coisa errada. Porque inibe. Quando você se posiciona. Amém? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, que eu já li, Salmo 111, 10. É o segredo da retidão. Êxodo 20, 20. Gênesis, Êxodo 20, 20. Amém? Diz assim: e disse Moisés ao povo: não temais, que Deus veio para provar-vos, e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Então, o que é isso? Irmãos, logo depois que veio a lei, você vai ver no texto, né? Não matarás, não. O Senhor se apresentou, veio a presença de Deus ali, tremenda. O povo fugiu com medo. Aí Moisés falou: olha, não temas, não temais. Por quê? Deus veio para provar-vos e para que o seu temor, a sua presença gloriosa, esteja diante de vós. Ou seja, para você ver como Ele é temível, como Ele é poderoso. Para quê? Para que vocês não pequem. Entende? Não peca. Que Ele é terrível. O julgamento dele é forte. E por amor nós não fazemos isso. Mas antes do amor vem o temor. Entenda isso em nome de Jesus. Muitos estão querendo ser apaixonados por Deus no pecado. Apaixonado, parecendo que vem um passarinho assim, aí agora eu estou apaixonado por Deus. Isso não vai acontecer nunca. Acorda. Acorda. Você vai amar o Senhor se você o temer primeiramente. Simples assim. Eu já falei o que fazia eu fazer as coisas certas. Não é que eu amava minha mãe, não. Era que o corretivo era pesado. Entendeu? Pode ter outros que na base do carinho, meu filho, tudo bem, irmão. Mas vai morar numa área perigosa. Vai morar numa área perigosa. E que as oportunidades são muitas para você pegar um mau caminho. Mais fácil. Como você vai mostrar o caminho? E o mundo é perigoso. Amém. Êxodo 20, 20. Deus mostra o seu temor para que nós não venhamos a pecar. Glória a Deus por isso, né? Está tão perto aqui, mas vamos lá. 1 João 5,18. 1 João, é lá no finalzinho da Bíblia. Falei que a gente vai ter Bíblia hoje e tem que ser rápido, hein? 1 João 5,18. Diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus aquele que é de Deus, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Ou outra versão, aquele que é de Deus não peca, e o maligno não lhe toca. Irmãos, muitas das vezes estão recebendo ataques malignos e tudo mais e tal. Tem que fazer uma análise, que é brecha, é oportunidade.
é alguma coisa que está fazendo, muitas das vezes pecados não confessados, alguma situação que o inimigo está aproveitando. Amém? Então temos que zerar aquela luzinha que eu falei, o pecadinho da pessoa. Amém? Quando você não tem brecha, você não tem legalidade, não dá legalidade para o inimigo. Tudo certo? Provérbios 8, 13, 16, 6. Provérbios 8, 13, se eu não me engano, até eu já li. 8,13. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba, a arrogância e o mau caminho, e a boca perversa aborreço. 16,6. Irmãos, esteja em espírito de oração, deixe o Senhor falar contigo. Pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade. Olha só, hein? Os pecados, aqueles pecados enrustidos, consciente, sabe? E pelo temor do Senhor, os homens se desviam do mal. Como que a pessoa se desvia do mal? Pelo temor do Senhor, temendo ao nosso Deus. Amém? Provérbios 3, 7. Quero todo mundo no céu, irmão. Todo mundo no céu, em nome de Jesus. Provérbios 3, 7. Não sejais sábio aos teus próprios olhos. Tema a Deus, ao Senhor, e aparta-se do mal. Não seja sábio, não seja, vamos colocar uma linguajar mais coloquial, não dá uma de esperto não, irmão. Seja mais esperto ainda, seja sábio e vaza do mal, sai fora disso aí. Isso é roubada. Isso vai te levar para a morte. Ah, mas Deus é bom. Se você é casada ou casado com alguém, com seu cônjuge que não teme a Deus, você teme, ore por ele, ore por ela. Fala, Senhor, toca no coração. Eu temo o Senhor. O Senhor falou, ó Pai, na sua palavra, que o ímpio ali seria santificado pela esposa ou pelo esposo. Então, intercessão, se você está casado, faça essa oração e ande no temor do Senhor, que a sua santidade, a sua correção perante Deus vai contaminá-lo positivamente e será tocado pelo Senhor. Mas você tem que fazer uma opção pelo Senhor. Irmãos, há países aí que a pessoa, ao confessar Jesus, tem que sumir. Senão as próprias famílias, no nossa época, muitos ao confessarem Jesus, tem que, sumir, secreto, porque senão perdem a vida. Nós temos total liberdade e muitos brincam de ser crente. Amém. Mas o Senhor, Ele muda tudo, né? O temor do Senhor também é uma característica daqueles de quem Deus se agrada. Salmo 147, 11. Olha só que beleza. É uma característica daqueles quem o Senhor se agrada. Salmo 147, 11. O Senhor agrada-se dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Você teme a Deus, você agrada a Ele. Amém? É dever de todo homem, Eclesiastes 12, 13. Eclesiastes é depois de Provérbios, tá?
12:13. De tudo o que se tem ouvido, o fim é, ou então o sumo é, algumas versões, teme a Deus e guarda o seu mandamento, ou seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. No 14 ainda diz, porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo o que está encoberto, quer bom, quer mal. Amém? Existe, irmãos, também o tribunal de Cristo, que o Senhor há de recompensar a cada um e dará a cada um conforme a sua obra, aquele que é do Senhor, as intenções do coração. Olha, muita coisa aí que nós temos que conhecer do Senhor, mas é um dever de todo homem, e quem escreveu isso foi Salomão. O temor do Senhor se ensina, Salmo 34:11. Salmo 34:11. Então tá mais rápido que eu. Puxa vida, fazer o quê, né? Agora não vai nem pregar, vou pegar um computador aí. Vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Ensinar o temor do Senhor, irmão. Muitos querem, eu sou temente a Deus, meus filhos, se Deus quiser, meu filho será, porque eu vou ensinar. Tem essa não. Minha filha, também. Temor de Deus se ensina. Não pensa que, esse é mais iluminado, o outro. O temor de Deus é o início de tudo. E é com amor também, mas muitas das vezes com rigor. Lembre-se bem lá dos filhos de Eli. Lembre-se bem do sacerdote e os filhos dele fazendo uma bagunça no templo, nas coisas sagradas, pegando as mulheres lá no finalzinho, pegando a mulherada, e ele fazendo vista grossa. Ele morreu os filhos, acabou. Você não tem que passar a mão na cabeça no erro dos seus filhos, não. Você tem que confrontar em amor, trazer à luz e resolver. Isso é amar, mostrar o temor do Senhor. Sempre amar. Mostrar o temor a Deus é você, desde pequeno, ler a palavra, falar como é bom servir ao Senhor. Tudo que você teve e tem pelo Senhor, você dá prioridade para o Senhor. Agradecer na dificuldade, agradecer na fartura, colocar Deus em prioridade. Eles vão temer ao Senhor, sempre. Mas isso se ensina. Eu pergunto, pais que aqui estão, vocês estão ensinando o filho de vocês o temor do Senhor? E você ensina com a sua vida. A sua descendência será poderosa na terra. Salmo 112. Olha, eu não vou nem pegar, senão a gente vai ficar bastante tempo ali. Mas esse Salmo 112, ele é tremendo. Leia ele, a descendência. Como? Você ensina o temor do Senhor para os seus filhos. Eles serão poderosos, porque temem ao Senhor. Começa em casa, na igreja, uma palavra dessa. É tremendo. Sabe? Mas tema ao Senhor. Não pense que o seu pai e sua mãe é do Senhor e que agora você está safo. Não. Você tem que ter uma intimidade com Deus. Amém? O pai temente a Deus ensina o temor do Senhor para os seus filhos. Pela sua vida. Sabe o que mais? Sabe a origem de muitos filhos, de pais cristãos, até muitos pastores, mulheres ungidas de Deus, glória a Deus, ungidas, e o filho não quer nem saber de Deus, não quer nem saber de igreja, fala ofensas, não respeita o sagrado, não teme a Deus, porque não vê vida em casa,
Só isso. Na igreja, em línguas. Tá, maravilha. Maravilha. Pastor prega. Tá pregando. Acabou, tudo fechou, em casa volta, parece mais um inferno. Mas que isso? Aí a criança fica vendo, ó. Na igreja é desse jeito. Em casa, é teatro? Não quero saber disso não. Isso é falsidade. Duas caras. A criança não vai falar isso, né? Fica só guardando. Quero isso para minha vida não. Eu sou autêntico. É sementinha do inimigo colocando. Eu vi muito isso, tá, irmão? Essas duas facetas. Mas eu tive um encontro com o Senhor. Eu falei, eu quero ser diferente. Eu quero ser autêntico. Eu quero buscar Deus. Mas a origem está aqui. Da falta de temor do Senhor em casa. Irmão, na igreja, só senta, fica, olha assim, ó, aleluia. Quem teme ao Senhor, está acabando, tá, irmãos? Tem proteção e livramento. Esse você tem que abrir. Está até aberto aqui, ó. Salmo 34, 7. Ó, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Que bonito. Dos que o temem. Mas vem cá, não falou aqui daqueles que amam a Deus? Aqueles que amam a Deus. Daqueles que dão tudo que tem para Deus. Que são dizimistas, ofertantes, que dão tudo. Não está ali não. Não está ali aqueles que dão cesta básica. Quantidade de cesta básica. Não está ali aqueles que, sei lá, que são santos, que têm uma aparência de santo, que é bonzinho, que ajuda, que louva a Deus, que prega. O anjo do Senhor acampa ao redor do que... Acampa, ele se estabelece. Aonde que vai, tem um anjo. Aonde que vai, tem outro anjo. Não sai. E digo mais, chama reforço, tá? Quando a coisa está pesada, manda mais reforço. Ou então chama um anjão ali que resolve. Do que teme ao Deus. E os livra. Eu vou falar com você uma coisa. Quando eu era criança, não vou falar quando eu era pequeno, né, que eu sou pequeno. Quando eu era criança, eu ficava pensando nas coisas de Deus. E uma coisa que eu pensava era isso. Vi uma pregação dessa, o anjo de Deus acampa e os livra e tal. Por que o pessoal morre? Então não morre, o crente não morre. Se Deus livra sempre, por que a pessoa morre? Concorda comigo, irmão? Vamos falar a verdade. Então tinha que morrer com 300 anos, não é possível. Se Deus está livrando sempre, está uma doença, então está livrando. Nós temos um tempo aqui, irmão. Todos nós temos um tempo. O Senhor nos deu a vida para que a gente cuide. Cuidar com a alimentação, cuidado, dormir bem, zelo. Não somos eternos, mas o Senhor nos livra. Até da morte nos livra. Porque aquele, quando chegar o seu tempo, não vai ver a morte. Não teme a morte. Depois nós vamos falar sobre isso. Mas aquele que é do Senhor não tem medo da morte. Mas Ele nos livra. Finalizando, eu gostaria de falar, né? Você pode abrir Atos 10. Fala sobre Cornélio. E é um exemplo para nós. Vou finalizar, só pontuar algumas coisas sobre Cornélio. Irmãos, Cornélio, Atos 10. Ele era um centurião. Comandava 100 homens. 100 homens, não vou demorar, irmãos, segura aí.
na atenção. E diz ali, logo no início, que ele era um centurião da corte chamada italiana. Corte era 10% de uma legião, 6.000 homens, corte 600 homens. Ele era desse grupamento. Ele era alguém destacado na época, era um homem influente, tinha servos, era influente, não era só como um capitão. Hoje seria como se fosse um capitão, mas no tempo antigo era muito mais do que hoje uma patente. Amém? Irmãos, e olha a narrativa de Lucas, que escreveu Atos. Ele já começa assim, né? Da designação dele, chamada italiana, versículo 2: piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Irmãos, só isso daqui, só isso, poderemos fechar e ter a mensagem só nisso. Ele era temente a Deus, piedoso, com toda a sua casa. Então, os seus filhos, os seus servos, tudo que ele fazia, viam que ele era temente a Deus. E eu fico imaginando um homem desse, um homem de guerra, que saía para as batalhas, não é para mandar flores não, irmão. Saía para matar, era na espada, lança, mas ele era temente a Deus. Guerreava com justiça. Mas ele fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Eu lembro que ele não era um judeu, ele era um romano. E aí aqueles que eles chamavam tementes, aqueles que frequentavam as sinagogas, que não era chamado prosélitos, ou seja, que aderiam ao judaísmo na íntegra, até faziam a circuncisão, andava como um judeu. Não, ele era um temente, ele ia nas sinagogas, cria ali nos ensinamentos, na história de Jesus, logo no início que aconteceu, uma pessoa que andava na luz de Deus, sabe, era esse homem. Ele, irmãos, de contínuo orava a Deus. Que oração esse combatente fazia? Orava a Deus. Tremendo esse homem. Aí, irmãos, lá para frente, logo no versículo 3, um anjo do Senhor, um anjo de Deus, anjo não sai fazendo as coisas assim ao logo não, irmão. Deus é que manda, faz isso. É uma coisa de louco. Mas Deus viu o coração dele, que ele querendo saber mais do Senhor, mandou um anjo, porque ele não sabia o que fazer. Ele estava orando, dava a sua esmola, ouviu da história, das coisas de Deus e querendo buscar Deus. No intervalo de uma guerra ou outra, Deus manda um anjo para ele. E ele se assustou. O que é isso? Aí o anjo falou com ele, ó: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória de diante de Deus. Meu irmão, você já imaginou você receber um anjão desse? Vinha aquele ser celestial e falar: Josimar, não dá, irmão. Não dá para a gente dimensionar isso. Esse homem recebeu isso da parte de Deus. E o anjo falava com ele. Aí deu orientação. Agora, pois, envia homens, a Jope, e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Olha só, irmão. Vai lá. Ainda falou: e este será um certo Simão, curtidor. Deus conhece seu nome e sobrenome, os anjos também. Vai lá. Falou exatamente onde tinha que ir. E ele foi, mandou. Pessoal, nesse meio do caminho, Deus já mandou um anjo também, ó, um sonho, uma visão,
para Pedro. E Pedro viu um lençol de répteis, animais, descendo, tudo imundo, que a religião judaica proibia comer, descendo, subindo. Aí Deus falou no coração dele: come. Falei: não, Senhor, eu nunca vou comer isso, porque é imundo. Come aquilo que eu tornei puro, santo, come. Ficou aquilo na mente dele. Depois que ele entendeu, porque os judeus não tinham relação, não se juntavam com os gentios, quem não era judeu. E aí ele foi com aqueles homens. Chegando lá, ele já expôs isso. E ao chegar lá, já está acabando, esse centurião viu Pedro e se prostrou perante ele. Já quis adorá-lo. Ele: não, levanta-se que eu sou homem também, como você. E ministrou para eles. Falou de Jesus, falou. O Espírito Santo desceu naquele lugar, irmão, tipo lá em Pentecoste. E Pedro ficou desesperado: o que é isso? Pensei que era só para judeu. O Espírito de Deus desceu naquele lugar tremendamente. Todo mundo foi batizado. Servo dele, família, os amigos mais próximos. Cornélio. E depois prossegue aí, né? Prossegue. Depois você pode ler o texto. É todo Atos 10 e também Atos 11 fala sobre isso. Cornélio é um exemplo para nós de temor ao Senhor. Sabe? Deus moveu tremendamente para mostrar para Cornélio, para abençoar Cornélio, tudo pelo seu temor. Se você temer ao Senhor, você vai conseguir o que você deseja. Você vai tocar o coração de Deus. Mas ele temia e não ficava só de boa, tá? Entenda isso em nome de Jesus. Olha o que ele fazia. Ele levava a casa dele a temer. Debaixo de mim aqui, todo mundo vai temer ao Senhor. Ele dava uma ordem. Ai daquele servo que... não, mas eu acho que... Você entendeu? Cornélio era homem de guerra. E a sua casa, todo mundo temendo a Deus. Deus olhou, opa. E também ele dava esmolas, ou seja, ele era liberal. O Espírito Santo tocava. O que é isso, irmão? O Espírito Santo muitas vezes toca na pessoa, ao invés dela, ela fala assim, ó: não, né? Deus sabe que eu vou guardar um pouquinho, né? Que pode acontecer alguma coisa, então tem que ter uma reserva aqui, né? Então tem que ajudar aqui, ter aqui uma necessidade. Quando o Senhor toca, irmão, ó, vai mesmo, ajuda. É Deus que está vendo. Aqui a gente não fica ressaltando ofertas, o irmão que deu mais, o irmão que deu menos. Isso daí está com Deus. Mas Deus olha, tá? Jesus olha. Não vou te enganar, não. Tem uma passagem, não dá para saber aqui os evangelhos. Jesus, no momento da oferta aqui, Jesus estava sentado aqui, tipo assim, irmão. Cada um vai dar oferta no gasofilácio e ele sentado no meio, olhando. Um dava um montão, aí colocava em moedas para fazer barulho. Isso está dando muito, hein? O outro, plim, está dando um pouquinho. O outro, isso aí. Jesus só olhando. Jesus virou e falou com seus discípulos: olha, aquela senhorinha ali, ó, que deu uma moedinha, deu mais do que todo mundo. Que isso? Que isso, Jesus? Tá cego? Deu a fortuna que esses, né? Pessoas ricas, né, deram ali. Para o Senhor não. Ela deu tudo o que ela tinha. Você entende? Deus olha.
de nosso coração. Até mesmo como a gente faz, eu amo isso, irmão. Eu amo. Cada um consigo. Fica na paz. Fica tranquilo. Você e Deus, ó. Mas muitas das vezes, seu pouquinho, o Senhor está vendo. Ele vai te recompensar. Glórias ao nosso Deus. O temor do Senhor, ele se reflete em ação. Ação. Deus abençoe. Eu gostei.